Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 27/9, né? Encerrando aqui a semana, sexta-feira. Conversamos sobre melhores trades, mini índices, né? Contexto de movimentação do preço. E hoje, né, a gente começa aqui com o gráfico diário, né, pessoal? Que foi onde a gente conseguiu tirar algumas informações, né, importantes e relevantes do dia de hoje. A gente começou, né, num estudo de parte um sobre gaps. O mercado muitas vezes, né, ele retorna essas regiões de gap, né, aqui. E não, nem sempre ele vai fechar, né, essas regiões, mas essas regiões são magnetos, né, ao preço. Você vê que desse gap que ficou, o mercado acaba voltando próximo dessa região. Aqui é um bom ponto de venda, né, para você voltar a vender. Quando você começa a entender essa ideia de estrutura e de que não convém, né, para um grande player vender isso daqui de maneira direta assim, ó, sem pausas e essas correções, né, sem que ele realize lucro e possa voltar a vender mais alto, para que a margem de lucro se torne melhor, né, para quem quer, né, no caso, movimentar o mercado a níveis mais baixos, tá? No caso, buscando alvo aos vendidos. Hoje, né, o mercado acabou fechando esse gap aqui que permanecia aberto, né, da mínima da barra 182 com a máxima da barra 184. Fica, né, basicamente um gap ao Brooks dessa maneira, né? A gente fica com esse espaço aqui entre este ponto e este ponto, né? Sempre em relação a três barras. E esses gaps, né, muitas vezes eles voltam a ser fechados. Hoje ele voltou, né, a ser fechado. Eu deixo a linha porque é mais simples de visualizar e fica um pouco mais limpo. E com o tempo, né, você pode manter dessa maneira aqui. Eu acredito que já te ajuda, né? E hoje a gente também usou, né, alguns gaps na parte da manhã, né, como marcação de possibilidade também, né, de magneto. E hoje o mercado volta para essa região. E ainda assim, né, pessoal? O que está mais fácil acontecer, né, nesse tipo de cenário? Ainda é mais fácil o preço conseguir visitar esse terceiro alvo, 61,8 de toda essa perna, né, do que ele já ter uma retomada dessa movimentação de alta, tá? Aqui acabou sendo, né, aqui nesse dia, foi um retorno 9, sai com barra, né, de tendência, porém sobreposta. E depois aqui a gente teve a manutenção de fechamento de barras sobrepostas. Isso daqui foi um ponto que eu falei para vocês hoje pela manhã, né? E quando o mercado está dentro desse tipo de cenário, a princípio a gente precisa que realmente uma barra feche fora para a gente começar a acreditar que teve uma mudança, né? Tanto que hoje na parte da manhã, né? Uma dos finais da conversa da parte da manhã é que a venda, né, nesse tipo de ponto poderia levar a um bom swing de baixa. Não sem razão, né, pessoal? Como falei para vocês, a gente tem que sempre conseguir explicar as coisas. Aqui no gráfico diário foi um retorno a 20. Normalmente a gente não traz o diário aqui, mas hoje acabou sendo uma movimentação um pouco mais importante. Quando ele toca na 9, eu também mantenho meu ponto de atenção. Hoje ele fez um retorno a 20. Impulso e retorno à média, né, no caso, inclusive, né, se ele tiver uma perda de mínima, vocês já têm embasamento suficiente para conhecer que tipo de setup é esse daqui, né? Antes disso daqui, pessoal, o que, que a gente tem? Ó? Ausência de correção, microcanal, tenho aqui uma H1, né, tem uma perda de mínima aqui, tem uma L1, certo? Tenho retomada de máxima. Próxima perda de mínima aqui vai ser uma L2, saindo da 20. Um setup confiável, né? Então, se a gente tiver uma perda de mínima aqui, né, a gente pode ter uma boa retomada para um teste da mínima dessa tendência. Ou, né, pagar os alvos, chegar ali na região de 61,8 ou mesmo até passar disso, tá? Mas agora, né, aos poucos, o mercado construiu duas pernas de retorno à média móvel de 20, um setup extremamente conhecido, né? Por isso, né, um dos pontos de atenção ali quanto a essa movimentação. E aí, né, retomando aquela conversa que a gente vem tendo, né, sobre comprados e vendidos, digamos, né, que porventura a gente tivesse, né, o mercado fazendo isso aqui, ó. Ele perde mínimo, né, ou ele retoma máxima já na própria barra, né, faz isso daqui, ou faz isso, né, numa barra seguinte. A gente teria uma falha de L2, a falha de um setup confiável que falhou na média móvel de 20, né, que é o que o Al cita no livro, deixaria isso daqui com premissa de duas pernas de alta. Então a gente tem os dois lados, sempre os dois lados, né, da moeda, compradores e vendedores, tá? Então, a perda da mínima aqui, né, seria basicamente, né, um setup confiável. Então, voltando aqui agora para os 60 minutos, né, que é o nosso tempo básico de análise. Nossa barra 1, né, podia ter sido uma boa outside bar, né, porque razoavelmente ela veio acima da barra, mas ela fecha muito acima do seu ponto médio. Né? O ponto médio dessa barra ó, é aqui, ó,
50% acima, 50% abaixo, não foi uma boa barra, né, favorável aos vendidos. Por quê? Porque ela fecha acima do seu ponto médio. Uma boa barra de tendência fecharia aqui, né, com pelo menos 60% de corpo de baixa. E aí não foi o que tivemos. E quando você vê esse tipo de barra, né, esse tipo de barra ela é isso aqui, né? Ela tem esse corpo de alta e tem isso daqui, né, de corpo de baixa. Então, você vê que, basicamente, né, a última movimentação é mais pressão compradora. Em tempos menores fica melhor da gente visualizar, né, aquilo que aconteceu. Mas aqui, né, um dos pontos que eu chamei a atenção para vocês é sobre barras de rompimento e continuidade, né? Infelizmente, esse tipo de rompimento, às vezes, quando ele envolve muitas barras, né, se eu pegar desse ponto a esse ponto a esse ponto, e mesmo que eu jogue por 15 minutos, vai ficar muitas barras. Vai ficar muitas barras, né? Muito mais que 40 barras. Então esse é um rompimento que eu precisava realmente dar uma olhada nele por aqui, né? Foi um ponto que a gente ressaltou ali pela manhã. E aí eu tenho aqui, ó, mesmo desse pivô quanto desse pivô, né? A primeira barra de rompimento acaba sendo essa, né? O rompimento aqui do topo, essa daqui ela tenta, né? Um rompimento, né? E aí a continuidade fica com certo pavio. Só que como é uma lateralidade, em lateralidades os edges tendem a funcionar, a gente liga, né, o pé atrás com esse tipo de rompimento, dentro daquela ideia, né, de que 80% de rompimentos poderão falhar. Nem sempre o mercado vai te dar essa possibilidade de você ligar o edge. Às vezes, por exemplo, se você tivesse tido esse topo aqui um pouco mais alto, né, esse topo aqui, né, razoavelmente mais baixo, ficaria uma bagunça. Você não teria condição, por exemplo, de ligar o Edison. No mercado no máximo você ligaria algumas LTBs. E aí você não teria a WED como marcação aqui, mas nesse caso você tem. Se você tem ela, né, como marcação, você precisa considerá-la, né? Então essa foi uma das questões, né, que a gente visualizou disso daqui. E é claro, né, a projeção, né, dos alvos, a princípio, mais próximos, né? Mas aqui eu acho que já convém a gente vir aqui para o 15, né, e também para o M5. Aqui, né, pessoal, a gente, acho que até mesmo já direto para o M5, né, porque aqui basicamente não vai mudar tanta coisa, né? A gente não vai ter grande movimentação, por exemplo, aqui no próprio 15 minutos. Exceto que aqui a lateralidade, ó, barras sobrepostas, né, ausência de continuidade. Primeiro teste da POC ali falhou, né, conseguiu me livrar ali de uma venda. Depois disso daqui, né, a gente vê uma boa movimentação de alta. Essa boa movimentação de alta, ela encontra, né, pontos de pausa que são, né, muito familiar a nós, né, que fazemos backtest. Aqui o fechamento do gap, né, que a gente havia mencionado, esse outro que a gente também havia deixado no estudo pré-mercado. Alvos intraday, né, pessoal? Mais uma vez, ó, um terceiro alvo intraday para vocês marcarem, né, no caderno, no diário de trade de vocês, quanto à anotação. Um terceiro alvo, né, que praticamente gerou a reversão do dia, né? Muitas vezes, terceiro alvo, né, lateraliza ou mesmo reverte. Terceiro alvo intraday. Além de terceiro alvo intraday, o preço atingiu o primeiro alvo, né, desse pivô macro. Então, tem dois alvos no mesmo ponto. E aqui, ainda pela manhã, né, a outside, né, uma primeira barra, apesar de ser L1, né, foi uma outside vindo de uma região interessante de realização de lucro. Não é qualquer região, tá, pessoal? É uma região específica, né, estudada, né, que você faz um monte de backtest, você repete, né, para você entender que muitas vezes nessa região gera, né, ou correções ou mesmo reversões, e reversões ocorrem muito menos, tá? Não dá para ficar contando com reversão. Aqui no caso a gente acabou de fazer análise macro ali dos 60 minutos, do rompimento que a gente precisaria avaliar, né? E claro, né, do gráfico diário de onde o preço testou, né? Mas se vocês observaram, desse ponto a esse ponto eu tenho 45 candles, né? Desse ponto a esse ponto eu tenho 71 candles, então não eram rompimentos que eu poderia estar avaliando ali, por exemplo, nos 5 minutos, porque foge um tanto, né, a regra que a gente utiliza do número de barras. Aqui nos 5 minutos, pessoal, aí a gente conversa um pouco sobre o dia, né? Aqui no estudo da manhã a gente fez essa lateralidade, né, e falamos sobre a projeção dessa lateralidade. Beleza. Fechou o gap, né, pagou a projeção da lateralidade. Aqui foi um scalp, né, esse scalp, né, foi encerrado. A ideia era que ainda tivesse uma segunda perna por conta dessa wedge aqui, ó, do dia anterior, tá? Mas a gente dá um pouco mais de atenção às movimentações intraday, né, claro, e aí a gente vai avaliando aquilo que o mercado vai, né, nos fornecendo, o que ele está nos apresentando. Deixa eu só apagar essas marcações aqui. Então aqui a gente teve uma movimentação de três puxadas, né? Uma, duas, três puxadas. Aqui havia ficado um ponto de inflexão. Perna 1 a gente espera pelo menos uma perna 2, né? Eu acabei
né, fazendo essa venda aqui, né, essa venda. O mercado voltou um pouco, oportunizou a venda razoavelmente aqui. Pagou o segundo alvo, fiz parcial, pouco depois encerrei, né, a movimentação aqui. Aqui teve a horário de notícia, né, durante essa movimentação, fez uma boa barra, deixei uma venda aqui, né, tentando participar, né, basicamente, né, dessa L2, né, já que o mercado tinha feito uma perda de mínimo, ele sobe, quando ele volta a descer, né, que já seria uma venda de L2. Uma L2 saindo da 20, né, apesar do horário de notícia, né, com um pequeno lote, né, ainda deu para participar, né, dessa movimentação. Minha ideia era, a princípio, era se o mercado viesse rápido, fazer uma parcial mais rápida e depois, né, pegar a nova mínima aqui, próximo ali da média móvel de 200, que muitas vezes é testada. Então, assim, por backtest a gente coloca o alvo, muitas vezes, em algum desses pontos, né, que a gente vê o preço repetir. Mas aqui, pessoal, né, o preço acabou não vindo fazer essa movimentação. Eu fiquei com a minha entrada inicial aqui. E aí a gente começa a avaliar, mesmo em lateralidades. E foi um ponto que a gente falou pela manhã. O mercado não está retomando mínima. Isso é um problema para a gente, né? Mesmo que isso daqui seja, né, a possibilidade de um canal de alta com bandeira de baixa, isso daqui é um problema. Por quê? Porque você quer que, pelo menos dentro de uma certa lateralidade, o mercado faça uma nova mínima. Mas ele não fez, né? As mínimas são todas mais altas, né? E aqui o mercado iniciou um modo rompimento, né? Que é um triângulo. Esse triângulo ele veio, né? Aqui eu acabei fazendo, né, uma outra venda, tá? E depois eu acabei saindo, né, aqui de parcial de boa parte da minha mão aqui no 50% e acabei encerrando aqui quando teve um gatilho de compra, né, com a barra fechando razoavelmente acima da máxima da barra anterior. Um dos amigos me fez uma pergunta hoje, né, sobre quando desistir, né, de um trade. Por exemplo, né, eu desisto quando eu tenho gatilho contrário à minha movimentação. E claro, né, a falha, né, dessa movimentação aqui, ó, era basicamente isso daqui. E foi pontos que a gente abordou hoje pela manhã. Essa mudança de estrutura aqui, ela não é favorável para ter novas mínimas. A gente veio conversando que para que o preço, né, viesse a níveis mais baixos, a gente precisava de uma nova mínima. Então, se ele não está fazendo aquilo que eu estou precisando, né, eu acabo, né, fazendo parcial, eu acabo tentando encerrar essa movimentação, tá? Por quê? Porque não vai ter condição do preço fazer aquilo que eu preciso se ele não inicia, pelo menos, né, pessoal, uma estrutura de baixa. Se os fundos são cada vez mais altos, o mercado pode continuar sempre tentando retomar a máxima. E aqui, né, a gente conversou sobre boa barra, aqui até mandei um print para vocês hoje pela manhã, né? Aqui eu realmente não poderia comprar essa movimentação, né? Para mim não faz sentido essa compra. Eu entendo que é uma boa barra, né? A gente falou, boa barra de rompimento, fecha próximo de sua máxima, mas ela fecha a 70 pontos do topo duplo, a 20 pontos da região de POC, e ela era barra 1, né, dessa possibilidade aqui, né, de wedge. Então, se o mercado volta para dentro dessa região, seria ainda a possibilidade de uma falha, né? E aí, né, essa movimentação acabou tendo uma boa continuidade ainda. E aí ela testou a wedge macro, né, que é aquela wedge lá dos 60 minutos. E lá, aqui nos 60 minutos, por estar naquela wedge macro, eu também me sinto desconfortável de fazer uma compra, né? Até tentei uma venda aqui inicialmente, e aí falo um pouco para vocês sobre essa venda, né, esse tipo de venda aqui, que é uma venda mais técnica, e ela tem que ser desse jeito, né, pessoal? Ela tem que ser rápida. Eu tentei deixar uma venda aqui, ó, não deu certo, tá? Por quê? Porque o preço não chegou aqui. E por que que eu queria fazer essa venda aqui nesse momento aqui, ó, quando o mercado está fazendo isso daqui esticado? Porque bem aqui é um topo duplo, né, um ponto que normalmente gera correção de lucro, gera realização de lucro, né, e gera correção. E aí, se o mercado chega aqui, ó, com essa distância toda da 9, com essa distância toda da 20, é mais provável um pullback. E aí eu teria ali cerca de um pouco mais de 400 pontos, né, de espaço para pegar algum tipo de retorno, né, a um topo anterior, né, ou mesmo até o fechamento desse gap. Mas você teria espaço para fazer uma parcial, para avaliar, já que você está fazendo um trade contra a tendência, um trade técnico, né, mas o preço não chegou e não me deu essa oportunidade. E aí, aqui, quando ele faz, né, essa falha, né, dessa wedge, uma, duas, três puxadas, né, ou mesmo uma, duas, três puxadas, né, como queira, né, se você quiser um movimento um pouco mais próximo, ele volta para fazer um pullback, né, e aí aqui quando ele faz isso daqui, ele tem perna um, né, eu tenho barra de rompimento, barra razoável de continuidade, né, ainda assim uma barra de tendência, e aí ele faz uma correção, né, perna um e fez uma perna 2, né, quando ele faz a nova máxima. A perna 2 foi até o terceiro alvo. Esse terceiro alvo aqui, né, pessoal, foi o ponto que a gente falou.
Difícil a venda aqui nos 5 minutos? Um pouco, né? Até porque você estaria vendendo exatamente contra um microcanal. Não um microcanal forte, mas, né, uma possibilidade de final flag, né, uma bandeirinha de alta, né? Se você coloca no minuto aqui, você consegue desenhar, provavelmente, hoje eu realmente não olhei essa movimentação no minuto, mas provavelmente, né, você acaba conseguindo, né, criar algum tipo, né, de movimentação de 3 puxadas, né? De uma, duas, 3 puxadas, né? Você está vendo que isso daqui, né, é uma barra de correção, e isso daqui é uma barra de correção, e isso daqui é uma nova máxima. Então, de certa forma, você ainda assim conseguiria ver essa movimentação, travando ali na própria média móvel de 200, né, que muitas vezes atua como suporte e resistência ao preço. Então, o preço estava aqui nessa região, né? Isso daqui lembra bastante, né, a ideia de uma bandeira final, né? A gente já falou sobre isso, né, que ela é apontada para cima, né? Ela tem essa movimentação, né, levemente apontada para cima. Ela é diferente, né, das bandeiras de alta. As bandeiras de alta elas são apontadas para baixo ou pelo menos são laterais. Essa daqui ela se aproxima muito mais, né, da ideia da bandeira final. E aí repetindo, né, para a ideia para alguns amigos aqui repetindo sobre a resposta, a depender de onde ele vendeu, um dos pontos para você sempre estar considerando é a estrutura, né? Opa, se a estrutura não me está favorável, eu posso sair do trade, né? Não tá legal, né? A gente entrou, opa, Luciano, vendi aqui ou vendi aqui. Cara, eu preciso, a gente precisa, né? Quando o mercado vai ter continuidade com a tendência de baixa, a gente precisa de uma nova mínima. A gente precisa disso daqui, ó. Basicamente, se o mercado vai, né, me entregar mais movimentação de queda, ele vai me dar uma nova mínima e ele vai ter uma máxima que vai falhar. E aí o mercado pode iniciar uma nova estrutura. A mesma coisa que ele fez ontem, né, aqui, daquilo que a gente falou. Ele vem mantendo uma estrutura, vem mantendo uma estrutura, vem mantendo uma estrutura, de repente ele muda a estrutura. Quando ele muda a estrutura, ele para de retomar mínimas e começa a fazer topos e fundos ascendentes. Aqui foi a mesma ideia. Apesar de premissa de perna 2, ele não renovou mais nenhuma mínima. A partir do momento de mínimas que não são retomadas, né, a gente fica numa situação mais complexa a favor, né, dos comprados. E aí é melhor, né, você encerrar o trade. Por quê? Porque ele não está formando a estrutura que você precisa, né? Então, uma das questões é esses acordos, né, que a gente faz com o preço. A gente precisa de certas coisas, né? A gente precisa, se eu estou vendido, eu preciso de certa movimentação. Se ele não cumpre essa movimentação, não tem possibilidade do mercado vir a níveis mais baixos. Outro ponto, né, foi que um dos amigos perguntou sobre essas vendas técnicas, né, pessoal, de vender no alvo, né, vender. Isso quando você tem confluência de informações, por exemplo, vender, né, no terceiro alvo. Aqui era 20 do diário, aqui era o fechamento do gap do diário, né? A, aqui a barra que fechou era a avaliação de rompimento, né, dos 60 minutos, né? Então, aqui você tinha uma série, né, de pontos mais objetivos, né, que você pode muito bem testar. Eu repito alguns para vocês, né, que é para ver se vai encaixando, né, cada vez mais quanto a possibilidade, né, de você fixar, tá? E aí o mercado desce, ó, em microcanal. E se você vende, né, aqui eu já estava no horário de saída, mas se você faz a venda, eu ainda fiz o scalp aqui, tá? Mas se você faz uma venda, né, você basicamente pode acompanhar até ter alguma correção. Não teve, ó. Mesmo que você fosse sair, ó, numa H1, que seria geralmente a saída que a gente não faz, mas que você fosse sair, por exemplo, numa H2, né, que já pode ser uma movimentação melhor, aí, né, você poderia sim, né, basicamente dizer, né, a razão pela qual você está encerrando esse trade de maneira técnica, né, porque não teve correção. Então, basicamente, você teve a oportunidade de pegar bastantes pontos ali abaixo, tá? Um outro ponto aqui, pessoal, que é interessante, eu acho que a gente continuar abordando, né? Eu falei isso hoje para vocês, e também da entrada de um dos amigos do dia anterior, que é a questão, né, de falha de bons setups. De maneira micro aqui, ó, se isso daqui é um micro canal, né, Luciano, não tem correção, quando eu tenho a primeira retomada, eu tenho uma H1. Quando eu tenho a primeira, né, aqui ele vem abaixo e fecha acima, né, aqui foi uma outside. Então eu tenho aqui uma entrada de H1. H1 contra um microcanal de muitas barras geralmente não tem uma retomada boa, né, fantástica ali de movimentação. E aí você tem de novo, depois a perda da primeira perda da mínima, você tem uma L1. Essa L1 ela falhou aqui ó, na barra 152. L1 é um bom trade pós-microcanal. Um bom trade pós-microcanal. L1. Saindo da 9. Boa venda.
né? Região de POC ali, eu digo para atrapalhar, mas eu estou falando só sobre aquilo que o Brooks ensina. Uma venda de L1 pós o microcanal normalmente é um bom trade, tá? E aí o mercado falha essa movimentação aqui, ó, a barra 152, ela já fecha acima. Não foi a melhor falha, porque quando é a melhor falha, geralmente ela fecha acima, né, da máxima que ficou, geralmente esse pivô é um pouco menor, mas foi. E ainda assim, nessa movimentação, ainda fez uma correção, uma perda, né, correção, e subiu de novo, né? E aí esse segundo momento aqui, pessoal, para a gente conversar um pouco sobre falha da falha, né, até que foi uma dos questionamentos de uns amigos hoje. Aqui eu tenho uma venda de L1 que falhou. Aqui eu tenho uma venda de L2 que falhou. Essa venda de L2 ela não é aquela perfeita, tá, que o Al cita. Só citando, o Al ele cita que a venda, né, de setups confiáveis, né, ele cita H2 e L2 saindo da 20, tá? Essa L2 ela não está saindo da 20, ela está saindo da 9, né? Mas aqui depois você tem, né, uma L3, ó, saindo aqui, né, da média móvel de 20. Ou seja, você tem uma wedge, uma movimentação de uma, duas, três puxadas, né, e retomada. É interessante, porque movimentações de três puxadas a favor da tendência são wedges bear flag, tá? Nesse caso aqui, seria, né, uma wedge bear flag. Tá? Então, uma L3 saindo da 20 a favor de um impulso anterior, top, movimentação muito boa, tá? E aí a gente vem aqui para a ideia, mesmo que se essa movimentação aqui tivesse, né, saindo da 20, nessa L2 aqui, ó, isso daqui seria uma falha, tá, de L2, certo? Então, digamos que essa movimentação aqui tivesse saindo da 20, só para a gente pensar na falha da falha, né? Eu tenho um bom setup que falhou, então eu tenho uma falha de L2, falha de um setup confiável, e logo na sequência eu tenho uma outra barra surpresa que falha novamente. E aí eu tenho a falha da falha. Eu tenho a falha de um setup que era confiável, né? Que teve retomada, e essa movimentação falhou de novo, né? Isso aqui não acontece o tempo todo, mas quando acontece, normalmente ele te dá pelo menos duas pernas, tá? Então teria pelo menos perna um, correção, perna 2, correção, né? A perna 2 finalizou aqui, porque aqui foi a correção, tá? É, regiões de VWAP, né, pessoal, aqui tendo certa trava, né, quanto ao preço, região de VWAP do dia anterior. Não tinha grandes pivôs, lógico que depois aqui você poderia projetar isso daqui. Pagou mais do que 100%, né? Mas região da VWAP aqui servindo como trava para alguns momentos, regiões de POC, ó. Então é interessante que vocês façam, né, tenham esse olhar em backtest. Mas aqui é interessante, né, porque aqui foi um exemplo, sim, de falha, falha da falha, né? Então aqui você teve o fim da perna 1, ó, e o final da perna 2 é quando tem a segunda correção, tá? Dentro daquilo que a gente estuda. Depois o mercado apresenta um pequeno microcanal de alta e um novo microcanal de baixa. Aqui, né, quando ele cumpre essa movimentação aqui, ó, você deixa de operar, né, na ponta compradora. Aqui você passaria a operar só na venda, tá? Quando o mercado faz um microcanal e ele reverte esse microcanal, né, com igual ou maior força, a gente para de procurar por compra, tá? Mesmo que tenha aqui, a gente não vai visar ela. Beleza, pessoal? Então, para o estudo de hoje era isso, tá? Sexta-feira. Bom final de semana para vocês aí. Valeu, um forte abraço aí e até mais.